Cegadas pretende tomar o poder e o chefe da guarda o está apoiando. Não se preocupem com isso. Venham até mim. Hoje é o dia da libertação. O espírito, então, volta-se em direção à fortaleza e chama: venham todos. Rufus irá nos dar a liberdade. Venham todos para fora. É um truque, seus imbecis, berra Cegadas. Rufus está fazendo isso apenas para se certificar quem são os traidores. Vejam quem o acompanha. É um de seus companheiros. Um de seus amigos. Será que é um truque? Pergunta uma das entidades amotinadas. Nada temam, diz Luar em alta voz. Vejam quem está conosco. E, olhando para a direção de Cláudia e os demais espíritos de luz, roga-lhes, por favor, façam-se visíveis para eles. Eles precisam acreditar. Nesse momento, todos se deixam ver com brilhantes luzes a lhes emoldurarem o corpo. Rufus está falando a verdade, berra um outro. Vamos até ele, voltem, grita Cegadas, enfurecido. O chefe da guarda volta-se para Cegadas. Quando os amotinados saírem, fecharemos os portões. Esses traidores que vão embora. Não precisamos de gente fraca. Pois faça isso e aprisione aqueles que conseguir. Mais da metade dos espíritos saem da fortaleza e, os que permanecem sob as ordens de Cegadas, fecham os portões. Este, por sua vez, aproxima-se das ameias dos altos muros e grita para Rufus. Você está derrotado, Rufus. Todos vocês, aí é que você se engana, Cegadas. Agora que nos sentimos vitoriosos. O que pretendem? Enfrentar-nos? Estamos livres. Mas ainda há muitos a serem libertos. Pois venham à luta. Rufus, então, ao contrário do que o Cegadas esperava, a um só comando, por indicação de Cláudia, dirige-se, acompanhado pelos outros, para os lados da fortaleza. Para onde estarão indo? Pergunta Cegadas. Não faço a mínima ideia, responde Crota. Veja. Estão indo em direção àquele calabouço onde aprisionamos o grupo de amotinados e os guardas. Irão libertá-los, diz Crota. Que o façam. Não passam de um bando de imbecis. Quando Rufus, Luar e os outros chegam até a gruta, o primeiro ordena: derrubem a grade. Imediatamente os espíritos põem abaixo a grade e entram na caverna onde mais de 100 foram ali aprisionados por Cegadas. Ouçam-me todos, diz Rufus. Hoje seremos todos auxiliados pelos das luzes. Quem quiser, poderá me seguir e a todos os outros. Quem preferir, que fique. Uma das entidades ali presentes, temerosa, ousa perguntar: o que quer de nós, Rufus? Punir-nos? Ninguém irá punir ninguém. Nada temam. Vejam. Nesse momento, Cláudia e seus outros companheiros, cobertos de luzes, entram na gruta. Mas é verdade. É verdade, Rufus não está mentindo, seremos livres e amparados pelos das luzes. Finalmente, meu Deus, ainda temos que tomar algumas providências, diz Luar, inspirado por Cláudia. Vocês aí, afastem essa rocha. Os espíritos obedecem e arrombam a grade que mantém prisioneiros os 30 guardas. Estes, ao verem Rufus, fogem, correndo para fora da gruta. E agora, Laio? Pergunta Rufus a Luar. Vamos nos localizar novamente à frente da fortaleza. Há uma nova ordem de comando de Rufus. Todos dirigem-se até o lugar apontado por Luar. Cláudia, agora, irá tomar o comando, Rufus. O espírito feminino, então, pede profundo silêncio a todos os presentes, solicitando-lhes também que acompanhem numa prece que irá proferir. Das muralhas da fortaleza, Cegadas e outros tantos ficam a olhá-los sem nada entender. O que estarão fazendo, Crota? Não sei. O que sei é que não imaginava que seriam tantos os amotinados. Cláudia, então, inicia uma prece no que é acompanhada mentalmente por todos aqueles infelizes, a maioria, estropiados fisicamente. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, mensageiros da espiritualidade, abençoai-nos neste momento difícil e de grande expectativa. Abençoai estes infelizes, colocando em seus corações eflúvios de paz e confiança. Que possam todos eles, infratores da grande lei do universo, sentir o amparo, o amor e a proteção, antevendo dias melhores e a felicidade que os aguarda. Que seus entes queridos,
que seus amigos do passado, já conhecedores e seguidores de seus ensinamentos, façam-se visíveis para que, num grande complexo, possam caminhar todos juntos para uma nova vida de amor e de trabalho no bem. Abençoai também aqueles que insistem em permanecer na retaguarda dos descaminhos e do mal. Possam sentir também a fonte criadora do universo a lhes tocar o íntimo, modificando-lhes os pendores, que este local de sofrimento e lamúria possa ser transformado em campos produtivos de amor e bondade. Nesse momento, intensa luz se faz presente de seu interior. O verdadeiro exército de espíritos voltados ao bem começam a aproximar-se da grande massa ainda estupefata pelos acontecimentos. Nenhum deles fica nesse instante sem a atenção e o carinho dos verdadeiros anfitriões da Boa Nova. Também muitos daqueles que ainda se encontram na fortaleza, ao verem todo aquele esplendor de luzes, dela fogem, eis que os portões se abrem como que movidos por intensa e misteriosa energia. Mas o que está acontecendo? Esbraveja cegadas que vê tantos espíritos, inopinadamente, fugirem daquele local, correndo felizes em direção aos que se encontram do lado de fora. Voltem aqui. Voltem aqui. Não se deixem enganar por esses truques. Será todos aprisionados. Eles não ouvem, cegadas, diz Crota. Mas muitos ainda ficarão aqui logo, logo, conseguiremos arrebatar novos colaboradores, diz cegadas, procurando amenizar a situação crítica para ele. Venham todos, conclama Cláudia aos que ainda insistem em permanecer na fortaleza ao lado de cegadas. Venham para um mundo melhor. Nós os ampararemos. Não a ouçam. Não a ouçam, berra o espírito. Não se deixem levar pelo canto da sereia. Veja, cegadas, grita, agora, assustado, Crota. O que foi? As paredes. Veja. Cegadas olha para as paredes da fortaleza e percebe que algo muito estranho está acontecendo. Suas pedras parecem estar sendo invadidas por intensa luz que começa como que a desintegrá-las. Isto aqui vai ser destruído, fala Crota, extremamente assustado. Mas que diabos isso significa? Vamos descer, cegadas. Vamos descer. Desçam todos. Isto aqui vai desabar. E, realmente, à medida que todos descem as escadas de pedra que levam até o solo, a fortaleza começa a desintegrar-se, desaparecendo e deixando no solo, nauseabundo material negro e viscoso, como se tivesse sido derretida. Mais alguns minutos se passam e essa matéria vai se incorporando à terra. Em pouco tempo não mais existe nenhuma fortaleza e cegadas, Crota e os que ainda se encontram do seu lado, veem-se sozinhos num campo escuro e fétido, a ouvirem vozes ameaçadoras que partem de um pântano a muitos metros atrás. Vamos fugir, grita Crota. Vamos para a crosta. E, como loucos, disparam em outra direção, caminho que os levará mais próximo ao plano material da Terra. Cegadas também foge e quando se encontra a cerca de uns 100 metros de distância, volta-se e, de punhos cerrados, grita para Cláudia e todos os outros. Vocês vão me pagar. Vão me pagar. Não deem ouvidos a ele, fala Cláudia serenamente. Vamos embora, em marcha para um futuro melhor e feliz. Um dia também eles terão esta oportunidade. Vamos todos. Domingos, por favor, acompanhe Luar em seu retorno à terra. Nesse momento, Rebeca abraça o rapaz, agradecendo-lhe por tudo o que fizera. Luar não se apresenta mais como Laio. Mesmo assim, Rufus o abraça agradecido também pedindo-lhe que olhe por Agnaldo. E, antes que ele parta, Cláudia, olhando no fundo de seus olhos, se despede, revelando-lhe, até um dia, Luar. Logo você estará junto aos seus. Muita fé, muita confiança em sua vida e não se esqueça, estaremos sempre prontos a auxiliá-lo enquanto estiver disposto a trabalhar para o bem e em nome de Jesus. Dizendo isso, todos começam a se afastar, o mesmo fazendo Luar, acompanhado por Domingos. 93. Vem Helena, temos muito trabalho pela frente, diz o espírito Diógenes para a moça, agora também em espírito, desprendida durante o sono. Há algum tempo que Helena, quando tem seu corpo entregue ao sono, se desprende e faz parte de uma equipe de socorro, liderada por Diógenes, desencanado, e outros tantos socorristas. Na verdade, são muitos os que ali se encontram, tanto desencanados quanto encanados, libertos da matéria, a ela ligados por um fio de luz.
É evidente que de nada se lembram quando despertam, ficando apenas algum tipo de sonho relacionado ao que fizeram, porém bastante embaralhando, com ideias e cenas que o cérebro material libera nesse estado. Quem iremos atender hoje, irmão Diógenes? Um irmão que está próximo da desencarnação e que merece todo o nosso apoio neste momento. E quem é ele? Um trabalhador da seara espírita e que muito realizou em prol de centenas de necessitados. Qual era o seu trabalho? Comandava um grupo de pessoas incumbidas do trabalho assistencial de um centro espírita. Desta cidade? Sim. Esta cidade possui um bairro muito pobre, habitado por pessoas que, na maioria das vezes, nem têm o que comer. E ele distribuía alimentos. Sim. Visitava os necessitados com sua equipe, anotava em fichas as suas necessidades mais prementes e procurava resolver esses seus problemas. Mas o maior problema deles era alimentação, remédios, trabalho, até noções de higiene. Sem falar na campanha de leite em pó para as crianças e roupas. E ele e essa equipe encontravam apoio na população da cidade? Oh, sim. O povo desta cidade é muito bom, mas é preciso que alguém trabalhe bastante para angariar tudo isso. Entendo. E esse senhor, Antônio Sales é o seu nome. E agora, com a sua desencarnação, esse trabalho irá sofrer solução de continuidade? Acredito que não, porque ele conseguiu formar grandes trabalhadores do bem. Tenho plena certeza de que não deixarão morrer essa tarefa. E onde ele se encontra? Está em seu lar. Os médicos, percebendo que mais nada poderiam fazer por ele, permitiram que seus familiares o levassem para casa, onde deverá ter a sua passagem ao lado dos seus. Qual a idade dele? 76 anos. 76 anos? E tinha toda essa disposição? Oh, sim. Minha filha, o trabalho no bem rejuvenesce o corpo e dá muita disposição. O Antônio irá desencarnar porque está vencendo o seu prazo na matéria. Entendo. E seus familiares? Também são espíritas. Sua mulher, seus 2 filhos e seus 3 netos. Os netos também? Sim. Já frequentam o centro espírita num curso de evangelização. Eduardo, o mais velho, tem 14 anos, depois, o Geraldo, com 12 e a Aninha com 8. Esses são os netos. E seus filhos? João e Lúcia são os filhos e Neide a sua esposa. E o que iremos fazer? Iremos até lá no intuito de auxiliar no que for preciso. Muitos espíritos amigos já lá se encontram, além dos que são especializados nesse mistério da desencarnação. Todos os encarnados possuem essa ajuda nesse momento de transição? A maioria não. Necessário se faz merecer esse apoio. Entendo. Mas não percamos tempo e vamos até lá. Vamos, sim. E assim, em número de 12 espíritos desencarnados e 8 liberados durante o sono, num total de 20 criaturas, e encaminham-se para a casa de Antônio Sales. A entrada, protegida por espíritos guardiões que se fazem sempre presentes nesses momentos de auxílio, Diógenes se apresenta ao encarregado daquele trabalho e entra na casa, acompanhado pelos demais, dirigindo-se diretamente até o quarto de Antônio, que se encontra deitado e coberto por branco lençol. São muitos os espíritos ali presentes em oração, guardando certa distância da cama. Próximos Antônio, sua mulher e seus filhos, além dos espíritos encarregados do processo de desligamento. Parecem estar endereçando ao nosso irmão muita energia, comenta Helena, sussurrando. Sim. Neste momento, irão fazer com que Antônio melhore um pouco suas condições fisiológicas e se reanime para que seus familiares se animem quanto ao seu estado e desliguem um pouco o pensamento dele. Eles estão dificultando o desligamento, Diógenes. Isso é muito frequente nesses momentos. Os entes queridos, evidentemente, não querem que ele parte e emitem vibrações desesperadas, orando profundamente pelo seu restabelecimento. Isso acaba por provocar um empecilho para o seu desenlace. Como se estivessem retendo seu espírito ao corpo. Mais ou menos isso. E farão com que ele se reanime para que seus familiares se tranquilizem e se desliguem dessas vibrações. Isso mesmo, Helena. Você vai ver. Realmente, após um quarto de hora, Antônio balbucia algumas palavras, sua cor volta um pouco ao normal e mexe uma das mãos. Veja, mamãe, exclama Lúcia, a filha. Papai parece estar se recuperando. Antônio, chama a mulher, com carinho. Antônio.
Os olhos do homem se entreabrem e ele olha para a esposa, parecendo sorrir. Acho que o médico acertou desta vez, mamãe, com esse último medicamento. Oh, que Deus o ajude. A mulher se levanta da posição inclinada em que se encontra e abraça os filhos pela cintura. João, o outro filho, inspirado por uma das entidades ali presentes, pede à mãe que vá tomar um chá, solicitando à irmã que a acompanhe. Neide, então, após a insistência do filho, sai do quarto, acompanhada por Lúcia. João toma uma das mãos do pai entre as suas e ora, rogando a Deus que seja feita a sua vontade e que, se for chegado o momento, que o velho seja bem amparado pela espiritualidade. Mais uma vez, inspirado por entidade que o abraça pelos ombros, afasta-se um pouco do leito, indo até a janela tomar um pouco de ar. Mais alguns minutos se passam e Antônio já se encontra praticamente liberto do corpo, pairando a pouco mais de 20 centímetros de distância deste. Encontra-se ainda ele ligado por tênues fios que os espíritos, em breve tempo, conseguem romper, amparando o homem e colocando-o numa maca previamente colocada ao lado da cama. Ainda dá tempo para que Antônio vislumbre a presença de amigos que o antecederam e caia em profundo e reconfortante sono, medicado que fora para esse fim. Tudo terminado, Diógenes? Sim, Helena. Antônio, por seus grandes méritos, será agora encaminhado a um hospital de nosso plano para que possa ser convenientemente tratado. Apesar de todo o seu merecimento, ainda carece de tratamento para a doença que lhe comprometeu também o seu perispírito. Entendo. E agora? Agora, nosso trabalho se restringirá ao apoio à família, também merecedora e, principalmente, pelo exemplo que deverão transmitir, espíritas que são. Exemplo. Sim, Helena. Esta é uma grande oportunidade de divulgar o espiritismo. Como assim? Com a tranquilidade de quem confia em Deus e que se encontra amplamente apoiado na doutrina espírita. Isso quer dizer que eles, através da serenidade, poderão demonstrar a força da fé na doutrina dos espíritos. Isso mesmo. Os espíritas devem difundir o que acreditam através de suas atitudes serenas e equilibradas. E esta é uma das oportunidades. Neide, João e Lúcia possuem essa capacidade e nós iremos ajudá-los nessa sublime missão. Meus pesames, Dona Neide, diz um senhor de meia idade, apertando a mão da viúva. Obrigada, seu Abelardo, por ter vindo. Antônio tinha no senhor um grande amigo e irmão. Sei disso e estou sentindo grande tristeza por nos ter deixado. Apenas fisicamente, não. Tenho certeza de que ele continuará trabalhando em benefício dos infortunados, nos dando forças para continuar o grandioso trabalho do qual era um dos maiores entusiastas. Vai ser muito difícil continuar sem sua presença física. Não vai, não, seu Abelardo. O Centro Espírita possui trabalhadores muito dedicados que certamente continuarão com esse serviço assistencial. Faremos o possível, Dona Neide. Oh, Neide, que tristeza, comenta uma senhora, aproximando-se. Sim, uma grande tristeza. Concorda, enxugando uma lágrima. Mas creio que Antônio não gostaria de nos ver desesperados e por isso estamos, eu e meus filhos, procurando aceitar os desígnios do alto e orando para que ele esteja sendo bem atendido no verdadeiro plano da vida. Disso todos temos certeza. Boa tarde, Dona Olga, cumprimenta Lúcia, aproximando-se. Oh, Lúcia, meus sentimentos. Estávamos conversando, eu e sua mãe, a respeito de Antônio. Um grande homem e um grande espírita. É verdade. Papai sempre foi um exemplo de dedicação e de trabalho na seara de Jesus. Vamos sentir muita falta de sua presença física, mas temos o consolo da vida eterna, não é? Sabemos que, brevemente, estará dentre nós nos auxiliando com suas inspirações e com sua presença espiritual de muito amor e carinho. Sabemos também que um dia nos encontraremos novamente. Mais pessoas se acercam de Neide e Lúcia e João também se aproxima, abraçando a mãe e a irmã. Todos cumprimentam João, que se pronuncia muito calmamente. O plano espiritual deve estar em festa neste momento com o retorno de papai. Isso é verdade. Concorda Abelardo. E a vida assim. Na partida, tristeza para quem fica e alegria para quem recebe. Não devemos nos entristecer, continua o rapaz traço, afinal de contas, papai é um vitorioso.
É certo que demoraremos um pouco para nos acostumarmos à vida sem ele ao nosso lado, no dia a dia, mas teremos muita fé, esperança e confiança nos espíritos amigos. Impressionante a serenidade de Dona Neide e seus filhos, não, Carlos? Comenta Rosa, sua esposa. Não sei se reagiria dessa maneira, apesar de todo o conhecimento espírita que possuo. Eu também, apesar de que acho que os espíritos amigos muito nos amparam nesses momentos. Isso é verdade, mas é necessário que tenhamos muita confiança em Deus para podermos sentir esse amparo e assimilá-lo. Será que Antônio está por aqui? Pergunta o marido. Pode ser. Ou, talvez, já o tenham levado para tratamento em alguma colônia de socorro. Acredito que seja isso que esteja acontecendo. Você tinha razão, Diógenes, diz Helena traço. Dona Neide e seus filhos estão dando grande exemplo de serenidade. Preste atenção e verá que estão sendo muito auxiliados. Sim, muitos espíritos se encontram amparando-os. Porque possuem merecimento para isso, Helena. Diógenes, sim. Será que poderíamos ver como se encontra Paulo, aquele cunhado de Leles de quem lhe falei? Neste momento, deve estar ocorrendo o seu velório também. Não devo levá-la, Helena. Por quê? Porque acredito que não gostaria de vê-lo na situação em que se encontra. Entendo, Paulo, pelo que me contou, deve se encontrar num estado bastante lastimável porque, na verdade, foi ele mesmo quem, através de sua desmesurada ambição, propiciou a própria morte ao envolver-se com aqueles marginais e principalmente ao envolver-se naquele torpe desejo de eliminar o cunhado. Seria um caso de suicídio. Não como entendemos, ou seja, aquele em que o espírito encarnado atenta contra a própria vida, mas não deixa de ser uma espécie de atentado, pois como lhe disse, se ele não tivesse se envolvido com esse tipo de coisa, não teria tido esse fim tão trágico. Além do mais, ele cometeu um homicídio também ao provocar a morte daquele outro marginal. Ele está sofrendo, Diógenes. Digamos que ele está respondendo por uma máxima inteira. Acredito que esteja acolhendo o que ele mesmo semeou. Não como castigo, mas como consequência de seus próprios atos. É evidente que um dia chegará em que, ao se arrepender sinceramente do que fez ou tentou fazer e decidir resgatar esse débito, Deus não o deixará ao desamparo e lhe dará nova oportunidade. Pobre Mirtes. Mirtes era sua esposa, não? Sim. Você deve ajudá-la, Helena. Pois eu o farei, Diógenes. Imagino que ela não mais o amava, mas, de qualquer maneira era o seu marido, não? As pessoas boas e caridosas sempre sofrem com os trágicos acontecimentos, Helena. Eu irei ajudá-la, sim. E quanto a Leles, Helena? Estou sofrendo muito, Diógenes. Tenho orado tanto, tudo vai dar certo, você vai ver minha irmã. Por que diz isso? Sabe de alguma coisa a respeito dele? Da última vez que conversamos você disse que nada sabia. Realmente não sabemos tudo, Helena. Não é porque somos espíritos livres da matéria que o detemos o conhecimento de tudo que acontece. O que muitas vezes ocorre é que trocamos informações com outros irmãos. Mas, então, você poderá descobrir onde Leles se encontra, Diógenes. Não é tão fácil assim, Helena. Não podemos modificar os desígnios de Deus apenas porque, como já lhe disse, somos espíritos livres da matéria. Entendo, mas não se entristeça, minha irmã. Tudo vai dar certo, diz Diógenes com estranho sorriso nos lábios. Assim espero. 94. Para onde estamos indo, Domingos? Pergunta Luar, percebendo que o espírito não está levando para o seu quarto, junto a seu Ricardo, na casa de Pedro. Vamos a um velório. Velório? Sim. O velório de um trabalhador espírita desta cidade. E o que iremos fazer lá? Pretendo lhe propiciar um encontro com uma pessoa. E quem é essa pessoa? Alguém que poderá ajudá-lo a resolver esse seu problema. Um espírito desencarnado? Não. Um espírito que se encontra liberto do corpo durante o sono, como você se encontra agora. E essa pessoa poderá me ajudar? Sim. Mas como nos lembraremos ou como ela se lembrará depois de desperta? Ou vai me ajudar apenas agora, desprendidos que nos encontramos? Vamos ver como poderá ser isso. Diga-me uma coisa, Domingos, ela me conhece? Quero dizer, me conhece como encarnado?
Sim, conhece. E que é? Nesse momento, chegam a um jardim que antecede a entrada do velório da cidade e Domingos convida a Luar a sentar-se com ele num banco, debaixo de uma árvore. Luar, essa pessoa o conhece e, pelo que sabemos, gosta muito de você. Poderá confiar plenamente nela. E eu a conheço, quer dizer. Eu a conhecia antes de perder a memória. Conhecia, sim, Luar. Escute, Domingos. Depois que fugi do hospital, somente encontrei pessoas desconhecidas, ou seja, pessoas que nunca haviam me visto antes e, consequentemente, eu nunca havia tido contato com elas. Dessa maneira, é natural que eu não as reconhecesse mesmo que tivesse, de repente, recuperado a memória. Sim, o que eu estou querendo dizer? Bem, será que eu poderia lembrar-me dela? Quer dizer, será que vendo-a, isso eu não sei informar. O que sei é que Helena lhe dedica um amor muito grande. Helena, sim. Esse nome lhe diz alguma coisa? Luar pensa um pouco. Não. Não me faz lembrar de ninguém. Como eu estava dizendo, essa moça o conhece desde há muitos anos. Inclusive frequentavam juntos um trabalho de assistência a necessitados num centro espírita. Quer dizer que eu frequentava um centro espírita? Sim. Helena, na verdade ela se encontra nesta cidade junto com uma prima que também fazia parte desse grupo de trabalho com você. Seu nome é Marta. Esse nome lhe diz alguma coisa? Marta. Não. Não me lembro. Mas o que estão fazendo aqui nesta cidade? O que mais você sabe, Domingos? Conhece a minha família? Não conheço a sua família, Luar. Somente sei que seus pais e sua irmã o amam muito. Meus pais? Minha irmã? Pergunta Luar, agora muito emocionado. Isso mesmo. Devem estar sofrendo muito com o meu desaparecimento. Estão sofrendo muito, sim, Luar. E essas moças? Como lhe disse, essas duas moças são amigas suas e se encontram à sua procura. E como conseguiram chegar até esta cidade? Bem, pelo que sei e sei muito pouco, a não ser pelo que Cláudia me informou. Havia um detetive particular à sua procura e essas moças conseguiram convencê-lo a lhes dar algumas informações e encontram-se agora em seu encalço. Meu Deus! E quanto aos homens que queriam me eliminar? Cláudia me disse que se encontram presos e que o mandante desencanado. E quem era esse mandante, Domingos? Não posso lhe dizer mais, Luar. No momento certo tomará conhecimento, mesmo porque, o ideal é que tenha todas essas informações quando de volta ao corpo. De que adiantaria lhe passar tantas informações se as vai esquecer depois? Tem razão, mas de que adiantará encontrar-me com Helena? Você verá, Luar. O amor desse espírito por você resolverá tudo. Verá. O seu amor? Helena detém um grande amor por você. E agora devo me encontrar com ela. Isso mesmo. Lá no velório. Não. Aqui mesmo. Olhe lá para aquela porta. Irmão Diógenes está trazendo até aqui. Luar levanta-se, volta a olhar para o local indicado por Domingos e viu uma moça muito bonita acompanhando um outro espírito. Por que está me levando para o jardim, Diógenes? Pergunta Helena. Uma pequena surpresa, minha irmã, responde o espírito sorrindo. Uma surpresa? Sim. Olhe quem está lá debaixo daquela árvore. Helena olha na direção indicada e quase não reconhece de pronto quem ali se encontra, porém, poucos segundos se passam para que seu coração comece a bater descompassadamente e grita, Lelis. Lelis, Lelis. Pergunta Luar a Domingos. Seu verdadeiro nome é Lelis, Luar. O rapaz volta-se novamente em direção à moça e vê que esta vem correndo a seu encontro, abanando os braços. Lelis, clama Helena, abraçando-o e quase sem controle, passando as mãos pelo seu rosto. Lelis. É você. Não me reconhece? Sou Helena. Luar não sabe o que dizer e nem como reagir. Apenas sente imensa emoção em encontrar alguém que o conhece e que percebe ter um grande carinho para com ele. Helena. Balbucia o moço. Não me lembro, mas sinto-me muito contente em encontrar-me com você. Não se lembra de mim? Pergunta a moça, agora mais controlada, segurando Luar pelos ombros, com lágrimas de alegria nos olhos. Não me lembro, mas confesso que há algo de familiar em você. Se Deus quiser, um dia se lembrará. Se Deus quiser, repete o rapaz. E agora, Diógenes? Pergunta a moça.
De que adianta termos nos encontrado se amanhã não nos lembraremos disso? De alguma coisa se lembrarão, sim, responde Domingos, sorrindo. Nos lembraremos. Nós vamos dar o jeito. E como? Venham. Vamos todos até o hotel, convida Domingos. Vamos ver Marta. Não, Helena. Já vou lhe mostrar. Dizendo isso, encaminham-se até defronte do hotel. Luar, vamos até a casa onde você se encontra hospedado. O que está pretendendo, Domingos? Apenas quero que Helena aprenda o caminho. Aprender o caminho? Sim. Então vou prestar muita atenção, diz a moça, que se encontra muito feliz ao lado de Luar. Caminham por alguns quarteirões até que Luar para defronte de uma casa. É aqui que me encontro hospedado. Quem hospedou você, Luar? Pergunta Helena. Seu Pedro e Dona Deise. E por que fizeram isso? Estou dormindo num apartamento nos fundos da casa. Na verdade, tomo conta de seu Ricardo, pai deles que se encontra muito doente. Você toma conta dele? Sim. Durante o dia, revezam-se duas enfermeiras e à noite, cuido dele. Ele lhe dá muito trabalho, Lelis? Pergunta Helena que ainda não se acostumou a chamá-la de Luar. Não, absolutamente. Seu Ricardo é um homem muito bom. É espírita, sabe? À noite tenho lido alguma para ele. Muito bem, corta a conversa Domingos. Já não temos mais muito tempo. Um dos dois poderá acordar a qualquer momento. Helena, por favor, procure um objeto ou algum detalhe da casa que possa lhe chamar a atenção. Algum detalhe da casa? Deixe-me ver. Já sei, esse portãozinho com o número da residência pregado nele. Um portãozinho vermelho com o número 438. Agora, procure guardar bem na memória essa imagem e esse número. Quando acordar vai se lembrar dele. Assim que o fizer, procure anotá-lo em algum lugar. Como irei me lembrar disso? Nós ajudaremos. Tudo bem, vou tentar gravá-lo na memória. Dizendo isso, Helena procura memorizar bem esses números, procurando vê-lo na mente. Agora vou acompanhá-la de volta ao hotel, diz Diógenes. E eu acompanho Luar até seu quarto. Diz Domingos. Até mais, Lelis, despede-se a moça. Até mais, se Deus quiser. Responde o moço. Venha, Luar, convida Domingos, acompanhando até o quarto onde seu Ricardo encontra-se com o corpo deitado na cama, mas ele mesmo, espírito, afastado do corpo alguns poucos centímetros. Sua cabeça encontra-se virada em direção ao corpo de Luar, onde dá para ver o início do fio de luz que lhe prende o corpo ao perispírito. O senhor está desprendido, seu Ricardo? Pergunta o rapaz. Estou, sim, meu irmão. Percebi que se encontrava fora daqui e procurei ajudá-lo em seu sono, orando bastante para que não acordasse. Havia aqui também algumas outras entidades desencarnadas que faziam o mesmo. Estavam olhando por você. Agora há pouco foram embora, no exato momento em que vocês chegaram. Não vi ninguém, diz Luar. Pois eu os vi, diz Domingos. Assim que perceberam a nossa chegada, partiram. Bem, ficou por aqui, não é, Domingos? Sim. Deite-se aí ao lado de seu corpo. Logo, logo, estará novamente integrado a ele. Deus lhe pague por tudo, Domingos. Que Deus o abençoe, meu irmão. Dê um grande abraço a Cláudia. Eu darei. Boa sorte, Luar. Obrigado, agradece o rapaz. Nesse momento, Luar, já reintegrado ao corpo, mexe-se na cama e adormece novamente, desta feita, com pouco desprendimento. 95. É manhã do dia seguinte e no hotel todos já se encontram de pé. Após o desejum saem para a rua, reunindo-se numa pequena praça. O que faremos? Pergunta Marta. Penso que temos que fazer o que disse ontem, diz Brandão. Percorrer todos os bairros da cidade e acredito que bater de porta em porta. O que acha disso, Helena? Pergunta Marta à moça que se encontra um pouco mais distante, parecendo alheia à conversa, concentrada num pequeno pedaço de papel. Helena. O que foi? Você parece distraída. Hein? Estou falando com você, prima. Helena se aproxima ainda com os olhos no papel. O que tem aí? Não sei, não sabe? Quando acordei, hoje de manhã, veio-me um número à mente e tive uma estranha intuição de anotar esse número nesse pedaço de papel.
Naquela hora não me importei muito com isso e guardei no bolso, mas não sei o que está acontecendo comigo. O que foi, Helena? Pergunta Marta, aproximando-se da prima. Veja. Números, 438. Parece que sonhei com ele. Sonhou com esse número. Os outros ficam a olhá-la sem entender por que tanta preocupação por causa de um simples número. A casa, Helena, sopra-lhe aos ouvidos, Diógenes. Lembre-se do portãozinho vermelho. Estou me lembrando de mais alguma coisa. E o que é? Um portãozinho. Sim. Um portãozinho vermelho com esse número. O número de uma casa, Helena. Pergunta Marta, parecendo entender do que se trata, já que, espírita que é, sabe da possibilidade do intercâmbio com o plano espiritual do desprendimento durante o sono. Parece ser. Penso que sonhei com esse portãozinho e com este número. Assim que acordei, do que estão falando? Pergunta Brandão. Helena parece ter sonhado com um portãozinho vermelho de uma casa onde se encontra inscrito esse números, 438. Vamos, Brandão, procura inspirar Diógenes. Você sabe que isso é possível. Já leu a respeito e Eloá já lhe falou sobre isso. O homem tem esse pensamento e, rompendo com pequenas dúvidas, dispara. Pois vamos procurar uma casa com um portãozinho vermelho com esse número. O senhor acha? Pergunta Helena. Meu Deus, Helena, insiste o espírito traço, você sabe. Vamos, diga que é isso, pois é isso mesmo. Agora tenho certeza. Num possível desprendimento durante o sono, me mostraram a casa onde Lelis se encontra instalado e é esta aqui, uma casa com um portãozinho vermelho com esse número. Pois o que estamos esperando? Pergunta Clemente. Vamos procurar esta casa. Brandão, então, chama seus homens e lhes dá as instruções. Em seguida, saem os 3 carros, Nando com os homens num veículo, Brandão, Clemente e Alcides em outro e Marta e Helena no delas, ficando de se encontrarem após 1 hora na mesma praça para, se nada conseguirem, tentarem em outros locais da cidade. Primeiramente, deverão procurar em sua parte central. Meu Deus, nos ajude, pede Helena, aflita, percorrendo devagar as ruas. Você não se lembra de nada desse sonho, Helena? Pergunta Marta a dirigir o veículo. Não sei, Marta. Tem momentos em que pareço estar me lembrando de algo, mas logo desaparece. Quais imagens lhe vieram à mente? Pode parecer estranho, mas vejo um velório. Um velório. Sim, um velório. Seria o de Paulo. Será que você não esteve lá durante o sono? Não sei. Lembro-me também de um gramado. É noite, sabe? E vejo alguém em pé ao lado de um banco. Saio correndo em direção a essa pessoa. Meu Deus, o que foi, Helena? Lembrou-se de mais alguma coisa? Acho que era Lelis quem lá se encontrava, diz, ainda, agora com os olhos fechados, na tentativa de lembrar-se mais. Lelis. Sim, e um abraço. E como ele parece estar? Não me conhece, mas aparenta estar contente. De repente, ao virar uma esquina, após cerca de uns 20 minutos, Marta exclama, com um nervosismo na voz, veja, Helena. Um portãozinho vermelho lá mais à frente. É esse mesmo. Vírgula, grita a moça. É esse. Tenho certeza, e tem um número nele. Mais rápida, Marta. A moça acelera o automóvel e estaciona ao lado dele. 438. 438, grita Helena, sentindo vertigens de tanta emoção. É aqui. É aqui. E, descendo rapidamente do carro, corre até o portão. Afasta-se um pouco para melhor observar a casa. Agora tenho certeza, Marta. É aqui mesmo. Vamos bater, diz a outra. O que vamos dizer? Não sei. Será que essa família vai tentar protegê-lo como Dona Alice e seu Clóvis e não querer nos dizer nada? Pode ser, Marta. Tenho medo de que ele fuja novamente. Talvez devêssemos vir até aqui com os outros. Não, Marta. Não vamos nos arriscar mais. Mas o que faremos? Irresoluta, Helena abre o pequeno portão, dizendo, eu vou entrar. Não pode fazer isso, Helena. Não pode ir entrando assim na casa dos outros. Desejam alguma coisa? Pergunta uma voz feminina. As moças olham para o lado direito e veem uma mulher que acabou de aparecer à janela da casa. Após se refazerem do susto, Helena responde, minha senhora,
Poderia nos ajudar? Em que posso servi-las? Gostaríamos de conversar com a senhora, mas não a essa distância. Poderia nos atender mais de perto? Um momento, diz a mulher, entrando e voltando, logo em seguida, acompanhada por Pedro. Queiram entrar, convida, já que conseguira perceber tratar-se de moças de confiança pela própria aparência que detinham. Obrigada. Nem sabemos como lhe agradecer. Daisy os leva para a sala da casa, no que é acompanhada por Pedro. Sentem-se, por favor. O que desejam? Estamos procurando por uma pessoa. Uma pessoa? Pergunta Daisy. Pedro limita-se a ouvir a conversa. Sim, uma pessoa, e tenho a intuição de que ela foi acolhida nesta casa. Responde Helena. E o que a faz pensar assim? Não sei como lhe explicar, senhora Daisy. Pode me tratar por Daisy. Este é o meu marido Pedro. Muito bem, dona Daisy. Há algum tempo estamos procurando por uma pessoa muito querida e esta noite sonhei com este portãozinho vermelho, com esse mesmo número pregado nele. Tenho certeza de que foi um sinal de Deus. Um sinal de Deus. Sim, porque estamos desesperadas atrás desse nosso amigo. E como ele se chama? Pergunta Pedro. Seu nome é Alelis, mas também é conhecido por Luar. Luar? O senhor o conhece, seu Pedro? O homem olha para a mulher e, sem saber toda a história do jovem, nem lhe passa pela cabeça mentir aquelas moças. Sabem apenas que Luar perdeu a memória. Sim, nós o conhecemos. Ele está morando aqui? À noite. Ele dorme aqui e toma conta de meu pai que está muito doente. Oh, meu Deus! Exclama Helena. E onde ele se encontra agora? Deve estar lá no apartamento, nos fundos desta casa, não, Pedro? Sim. Penso que ainda está lá. O senhor poderia chamá-lo para nós? Pergunta Marta. De certo que sim. Um momento. Pede Helena. Gostaria de ir até lá. E ele vai reconhecê-la? Creio que não, mas não posso mais correr o risco de perdê-lo. Perdê-lo? Por quê? É uma longa história, dona Daisy. Por favor, deixe-me ir ao seu encontro. Por mim, tudo bem, concorda o homem. Por mim, também. Você vem, Marta? Vou, sim. Eu lhes indico o caminho e fico muito contente por tê-lo encontrado. Ele me disse haver perdido a memória e parece ser um bom moço. E ele é seu Pedro. Pode ter absoluta certeza. Venham. É por aqui. Dizendo isso, Pedro as encaminha até o apartamento de seu Ricardo. Luar, nesse momento, está colocando a mochila às costas para sair um pouco e retornar apenas no horário do almoço. Sempre carrega a mochila junto de si, pois teme ter que, de repente, fugir novamente. E é quando já está saindo pela porta do quarto que Helena entra na pequena sala e vê Lelis. Luar volta-se para ela sem nada entender e a moça, compreendendo, chamou novamente, agora pelo nome com que é conhecido, Luar. O rapaz estranha aquilo, apesar de perceber sinceramente na expressão daquela moça ao pronunciar o seu nome. Quem é você? Pergunta aí, agora, vendo Maria que entra também, torna a perguntar, quem são vocês? Nós o amamos muito, Luar, responde Helena entre soluços e lágrimas, o que deixa o rapaz bastante enternecido. E é então que Helena, como fizera em seu desprendimento na noite anterior, se atira nos braços do rapaz, acariciando seu rosto. Marta também o abraça. Não se lembra mais de mim? Não se lembra mais de nós duas? Não sei. Vocês não me parecem estranhas. Principalmente você, diz referindo-se a Helena, mas, sinceramente, não sei. Eu sou Helena e esta é Marta. Somos primas e muito amigas de você, de seus pais, de sua irmã. Amigas? De meus pais? De minha irmã? Então eu tenho uma família mesmo. E que família? Lelis, Lelis. O meu verdadeiro nome é Lelis. Sim. Lelis Altese. Seu pai se chama Milton, sua mãe, Lídia, e sua irmã, Mietes. E ama muito você, Lelis. E estão sofrendo muito por sua causa. Eu não lembro de nada. Nós sabemos disso, Lelis, ou você gostaria que o chamássemos de Luar? Pode ser. Talvez até que tudo se resolva. Você tem que vir conosco, Luar, diz Helena. Não sei se já posso. Pode sim, diz, por sua vez, Marta, você não corre mais risco de vida.
Os que estavam atentando contra você já se encontram presos. Mas por que tudo isso? É uma longa história, Luar, e penso que não deveria se preocupar com ela agora. Venha. Seu Brandão, Nando e Clemente estão conosco. Na verdade o estão procurando neste momento. Ficamos de nos encontrarmos com eles na praça dentro de pouco menos de meia hora. Bem, penso que tenho que ir com vocês. Pode confiar em nós, Luar. Eu confio. E ficamos muito contentes com isso, Luar, diz Pedro, abraçado a Daisy, e considere-se despedido. Brinca, ainda, apenas não esqueça de despedir-se de seu patrão. Luar volta-se e entra no quarto. Seu Ricardo, eu ouvi tudo daqui, Luar, e fico muito contente também. Nunca irei me esquecer de você. Trouxe-me muita luz nos dias finais de minha vida aqui na Terra. Não diga isso, seu Ricardo. O senhor ainda vai viver muito neste plano. Não me iludo, não, Luar, e nem tenho muita pretensão de continuar aqui. Tenho certeza de que serei mais útil no lado de lá. Afinal de contas, creio que irão me curar lá. Disso tenho certeza. Pois seja feliz, meu irmão, e continue assim como você é, um bom menino. E não me venha com despedidas. Caia fora. Luar olha espantado para ele. Mas não sem antes me dar um abraço, complementa o ancião. Luar o abraça e sai do quarto. Uma lágrima escorre dos cansados olhos de seu Ricardo. Está feliz. 96. Luar. É Luar, grita Nando ao chegar com os homens na praça da cidade e vendo o rapaz com Helena e Maria. No mesmo instante, do outro lado da praça, outra voz exclama. Luar. Luar. É Brandão que também chega naquele momento. Abraçam-se todos com muita alegria. Graças a Deus, diz Clemente. Por que fugiu Luar? Nós o protegeríamos, pergunta e afirma Brandão. Como lhes disse, não poderia expô-los a perigo algum. E ele existia, realmente. Aqueles homens não estavam brincando, responde o rapaz. Mas, graças a Deus, tudo se resolve a contento. Você já sabe o que aconteceu, Luar? Fiquei sabendo, por intermédio de Helena e Marta, que eles se encontram presos e que um deles morreu, assim como meu cunhado. Você não se lembra dele, não é? Não. Ainda não me lembro de nada. Pensei que você fosse reconhecer as moças, suas amigas, Luar. Não. Não as reconheço, apesar de... Não sei bem. Algo me parece bastante familiar em Helena. Parece que a conheço, sim, de algum lugar, mas não sei dizer bem ao certo. Você verá de recobrar sua memória. Lelis, diz Marta. Lelis. Sabe que acho um bonito nome? Brinca o rapaz. Mas sabemos que já se acostumou com o nome Luar, não é? Sim, vamos então continuar chamando de Luar até que recupere o seu passado, diz Helena, que ainda se encontra agarrado ao braço dele. Só tenho que agradecer a vocês duas por terem me encontrado. Mas como é que foi essa história do portão, Helena? Como lhe disse, penso ter sonhado com aquele portãozinho e com o número da casa. Sabe o que penso disso tudo, Luar? Pergunta Marta. O quê? Você disse que Helena não lhe parece ser uma estranha e que até acha seu rosto bastante familiar, não é? Sim. Quem sabe não se encontraram durante o desprendimento do sono e você tenha lhe mostrado a casa onde se encontrava. Quando ela acordou, lembrou-se disso. Luar olha Helena e, sorrindo para ela, responde Marta. Pode ser, não deixa de ser uma boa e lógica explicação, comenta Nando. Mas, conte-nos, Helena, foi difícil encontrar a casa? Pede Clemente. Até que foi fácil, seu Clemente. Depois de percorrermos algumas ruas, demos de topo com o portãozinho vermelho e conversamos com o casal que lá mora. Foi quando nos informaram que Luar estava hospedado num apartamento dos fundos, cuidando do pai da mulher, que se encontrava doente. Seu Ricardo, diz Luar. Um bom homem. E o que vamos fazer agora? Penso que devemos ligar para o Dr. Milton, sugere Alcides que, até aquele momento, estava somente observando. Luar, este é seu Alcides, um detetive particular que esteve a serviço de seu pai, procurando-o. Como vai, seu Alcides? Pois o meu maior prazer é vê-lo vivo, Luar. Seu pai, principalmente sua mãe, estão sofrendo muito. E minha irmã? Mirtes é seu nome, não é?
Sim, Mirtes, responde Marta. Ela ama muito você, Luar, e sofre muito também. Deve sofrer muito mesmo, principalmente quanto ao que aconteceu com seu marido. Ela já não o amava mais, Luar, explica Helena. Pelo menos, foi o que me confidenciou um dia. Entendo. Mas qual era a intenção de Paulo, meu cunhado? Ele pretendia ser, no futuro, o único herdeiro de seu pai. Meu pai é muito rico, mesmo. Muito, Luar. Ele possui várias empresas. E eu trabalhava com ele? Trabalhava. Você e Paulo. Luar abaixa o olhar. Não consigo lembrar-me de nada. Não vamos ligar para o Dr. Milton. Insiste Alcides. Oh, sim, diz Marta. Quem falará com ele? Helena poderá falar. Eu? Sim, Helena. Fale com o Dr. Milton. Afinal de contas, foi você quem encontrou Luar. Alcides, então, disca um número em seu telefone celular. Dr. Milton. Aqui é Helena. Encontramos Luar. Quer dizer, encontramos Lelis. Meu Deus, exclama o homem que se encontra do outro lado da linha, tendo a seu lado, naquele momento, sua esposa Lídia e a filha Mirtes. Acabaram de chegar do sepultamento de Paulo. Dr. Milton, por favor, Helena, repita isso. Encontramos Lelis, Dr. Milton. Ele se encontra aqui do meu lado. Encontraram Lelis. Encontraram Lelis, grita o homem para a esposa e a filha. Encontraram meu filho, exclama a dona Lídia. Encontraram Lelis, Mirtes. Encontraram Lelis. E como ele está? Como ele está, Helena? Está muito bem, Dr. Milton. E a sua memória? Bem. Ainda não conseguiu recuperá-la, mas creio que, muito em breve, conseguirá. Quase está me reconhecendo. Oh, meu Deus. Helena, deixe-me falar com ele, pede Súplice. Helena, então, passa o telefone para Luar, dizendo-lhe, Luar, sei que não se lembra de seu pai, mas, por favor, não o chame de Dr. Milton. Trate-o por papai, como sempre o fez. O rapaz concorda com a cabeça e apanha o telefone. Alô? Lelis, sou eu, sim, papai. Ele me chamou de papai, Lídia. Ele me chamou de papai, fala o homem, muito emocionado, já com lágrimas nos olhos. Deixe-me falar com ele. Fale, mulher. Meu filho querido. Você está bem? Luar se comove ao ouvir aquela voz tão emocionada e carinhosa. Estou bem, sim, mamãe. Você se lembra de nós, meu filho? Ainda não consigo, mamãe, mas tenho certeza de que o conseguirei. Se a chamo de mamãe, é porque, apesar de não me lembrar, sinto um grande amor nos unindo, consegue falar o rapaz, numa tentativa de ser-lhe o mais grato possível. E quando você voltará para casa, meu filho? Estamos todos com muitas saudades. Deixe-me ver aqui com os outros, pede Luar e, dirigindo-se para Helena, pergunta, quando vamos voltar? Hoje mesmo, Luar. Hoje mesmo, hoje, mamãe. Diga que à noite estaremos lá, pede Marta. Dizem que hoje à noite. Lelis estará aqui hoje à noite, exclama a dona Lídia, informando ao marido e à filha. Deixe-me falar com ele, mamãe, pede Mirtes. Lelis, meu filho, sua irmã quer lhe falar. Alô, Lelis. Sim. Aqui quem fala é Mirtes, sua irmã. Como vai, Mirtes? Agora está tudo bem, meu irmão querido. Eu amo muito. E eu saberei corresponder ao amor que todos vocês sentem por mim, responde Luar. É a única coisa que consegue dizer já que ainda não se lembra de ninguém. Papai quer falar com você, novamente, Lelis. Filho, sim, papai. Não perca mais tempo e volte para casa. Estamos todos com muitas saudades e ansiosos por abraçá-lo. Irei sim, papai. Vou desligar, então. Pode desligar. Sua mãe ainda quer lhe falar. É com a voz embargada pela emoção que Dona Lídia ainda consegue pronunciar. Volte logo, meu filho. Eu amo muito. Todos nós o amamos muito. Voltarei logo, mamãe, responde o rapaz, despedindo-se e desligando o telefone. Como se sente, Luar? Pergunta Brandão. Não sei. Fiquei muito feliz em ouvi-los e sentir o amor que tem por mim, mas tenho um pouco de medo. Medo de quê, Luar? Pergunta-lhe Helena. Medo de magoá-los, não conseguindo corresponder ao puro amor que sentem por mim.
Não se preocupe com isso. Nós estaremos ao seu lado. Eu e Marta. Temos certeza de que não só em pouco tempo os estará amando, como também recuperará a sua memória. Um bom médico tratará desse seu problema. Que Deus me ajude. Aliás, é o que tem feito sempre. Sei também que muitos espíritos amigos me ajudaram muito. E continuarão a auxiliá-lo, Luar. Você é um bom homem, afirma Clemente. Bem, vamos preparar a nossa partida, sugere Helena, ou não chegaremos para o jantar. Luar sorri agora mais confiante e feliz. E, depois de combinarem tudo, principalmente promessas de visitas mútuas, Luar parte com Marta e Helena com destino ao seu lar. Na estrada, ele comenta, sabem Helena e Marta, pelo menos para algumas coisas boas tudo isto serviu. Para quê, Luar? Aprendi muita coisa. Convivi com muita gente e descobri que existem muitas pessoas boas neste mundo, sempre dispostas a auxiliar o próximo. Também tive oportunidade de colaborar para a formação e constituição de uma casa espírita. Isso foi muito bom, Luar. E pretendo continuar com esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Temos certeza de que o fará, responde Helena. O que pretende fazer em primeiro lugar? Pergunta-lhe Marta. Assim que descansar um pouco, tenho ideia de visitar seu Clóvis e sua esposa, seu Medeiros, seu Brandão. Se quiser, poderemos acompanhá-lo, Luar, sugere Helena, no que é interrompida por Marta. Pois eu quero descansar um pouco também e, talvez, continuar aquela viagem, mas Helena poderá acompanhá-lo, Luar. Terei um grande prazer com a sua companhia, Helena. A moça chora um pouco ao perceber as intenções da amiga em aproximá-los mais e diz, na verdade, não sei se terei tempo para isso. Terá sim, Helena. Tenho certeza de que terá, diz Marta. E é Luar quem continua com a conversa, mas há alguém que precisarei visitar em primeiro lugar. Aliás, isso foi uma promessa que lhe fiz. E quem é essa pessoa, Luar? Um garoto. Um garoto. Sim. E quem é ele? Ele se chama Aguinaldo e é um grande menino. Fim.